nome é José Fernando, sou professor de matemática e hoje nós vamos estudar um assunto chamado potência. Mas antes um recadinho, né? Você que nos vê aí pelo YouTube, inscreva-se no canal e ative o sininho. Toda vez que tiver aula nova, você vai ser avisado desta nova aula, né? Hoje nós vamos, como eu já disse, estudar potência. E, na realidade, nós vamos introduzir o tema, né? Porque o assunto é bem extenso, nós vamos dividir em várias aulas. Bom, se eu quiser definir potência, eu poderia usar essa forma aqui, ó. A elevado a n é igual a b. Eu sei que tem muita gente que se assusta com fórmula, né? Mas eu vou provar para você que você já sabe usar essa fórmula. Você não sabe traduzi-la ainda, né? Alguns já sabem, mas a maior parte dos alunos ainda não sabem traduzir isso aqui, né? E é bem simples. Mas para a gente chegar aqui, eu gostaria de retomar um assunto. Olha. Vamos colocar aqui uma sequência de números naturais. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Tá? Então, o 2... Tá? Eu vou recordar com vocês o conceito de número primo e também o conceito de número composto. O número 2 nós sabemos que a gente só consegue dividir ele por ele mesmo ou por 1. Então eu posso escrever 1 vezes 2. O 3 também, a mesma coisa, só por ele ou por 1. Então eu posso escrever 1 vezes 3. O 4 já é diferente. Ele pode ser divisível por 2, pode ser divisível por ele mesmo e por 1. Então eu posso dizer assim, olha, que o 4 é 1 vezes 2 vezes 2. Tá? Divisível por 2 e divisível por 2 vezes 2, que é 4. Tá? O 5, né, a gente vai ver que só dá para dividir por ele mesmo. O 6 já não. O 6, eu sei que dá para fazer 2 vezes 2, tá? Ou melhor, 2 vezes 3, desculpa. 2 vezes 3, tá? E vezes 1 também, se você quiser colocar. Porque ele é divisível por 1, é divisível por 2 e é divisível por 3, tá? O 7 nós sabemos que dá só para dividir por 1 e por ele mesmo. O 8 vai ser divisível por ele mesmo, por 1, por 4 e por 2. Como que a gente escreve isso daqui? 1 vezes 2, então ele é divisível por 2. Ele é divisível 2 vezes 2, 4. E ele é divisível por 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Ou seja, por ele mesmo. Eu sei que você, né, vendo isso daqui, você se recorda dos números primos, né, e talvez dos números compostos. Então, quando dá só por 1 e pelo próprio número, a gente chama de primo, número primo. Quando dá para mais números, né, a gente chama de composto. Então, olha, o 8 aqui, por exemplo, é um número composto. Tá? Ele é divisível por mais números, né? Além dele e por 1. Então, olha, o 4 também é composto, o 6 é composto, né? Agora, aquele que só dá para multiplicar por 1, tá? Ele nós chamamos de primo. Tá? Então, você aprendeu já há algum tempo, né, a fatorar um número. Quer dizer, você transformar um número em fatores primos. Fazer isso daqui que a gente fez aqui, por exemplo, com 8. Né? Então, para você decompor isso daqui, você vai ter que usar os critérios de divisibilidade. Notem que o único número par ali entre os primos é o 2. Então, o primeiro número que eu começo, o primeiro primo. Tá? Então, o critério de divisibilidade por 2 é que o número aqui também seja par. Então, 72 é par, então vai ser divisível por 2. Tá? 72 por 2 dá 36. Por 2 dá 18. Por 2 dá 9. Né? Aqui já não dá mais para dividir por 2.
Então eu passo para o número primo seguinte, que é o 3. 9 está na tabuada do 3? Está na tabuada do 3. Então dá para dividir. Ó. 9 por 3, 3, 3, 1. Quando chegou no 1, terminou. Mas daí chegou um professor, uma professora e disse, olha, dá para a gente escrever isso daqui de outra maneira. Eu posso escrever 2, contar quantas vezes ele está repetido. 1, 2, 3. Então é 2 a 3. Tá? O 2 repetido 3 vezes. Vezes o 3 repetido quantas vezes? 2 vezes. Então 2 e 3, tá? O 2 elevado ao cubo, é assim que a gente fala, 2 elevado ao cubo, 3 ao quadrado. Tá? Então isso aqui é uma potência, isso daqui é uma potência, produto de potência. Tá? Então você já sabia. Tá? Agora vamos traduzir isso na fórmula ali. Como é que fica? Olha, se eu pegar assim, olha, 2 elevado à terceira potência, ou 2 ao cubo, né? Eu vou ter o quê? 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. É aquilo que a gente tinha encontrado lá. Então eu posso dizer que 2 ao cubo é 8. Olha lá para a fórmula. É quase a mesma coisa, olha. A elevado a n é igual a b. Então eu digo assim, ó. A elevado a enésima, o n a gente chama de enésima. A elevado a enésima potência é igual a b. Tá? Ou seja, a enésima só quando tiver como expoente. Tá? Então eu tenho aqui o quê? Vamos dar nome para as coisas aqui. Né? Vou pegar o exemplo ali, 2 a terceira, igual a 8. Esse daqui nós vamos chamar de base. O número grandão aqui, ó, primeiro número grandão, base. O pequenininho nós vamos chamar do quê? Expoente. E esse daqui, resultado. Agora compare isso daqui que eu escrevi com a fórmula. Ó, A elevado a n é igual a b. Olhando lá para cima, tá? Quem que é A? A é igual a 2. Quem que é B? Tá? É 8. Quem que é N? É um númerozinho pequenininho, 3. Então, aquela fórmula lá está dizendo exatamente isso. Tá? Olhando para isso. Agora, se eu pegar aqui, ó, 5 ao quadrado, tá? Eu vou ficar com o quê? O A igual a 5, o B tem que calcular, que é 25, tá? 5 vezes 5. Então o B é 25. E o N, que é o expoente, é 2. Tá? Então, essa é a nossa aula de hoje. Né? Daqui a pouco eu vou ver se eu posso mais uma aula na sequência desse tema. Tá? E um abraço para vocês e até a próxima aula.